Todos bem? Fred, Física, a nossa aula de hoje é de óptica geométrica. A óptica geométrica tem por objetivo o estudo das propriedades da luz, isso é, como ela é produzida, como ela se propaga, detectada. Então, nós vamos dividir a nossa aula, inicialmente, em informações, para que você possa entender onde a gente quer chegar com a aula de hoje. Daí, como que a gente vai dividir essa óptica? Nós vamos dividir ela em geométrica e física. O que a óptica geométrica ela faz? Que é a que realmente está aparecendo nas provas. A óptica geométrica é aquela que estuda os fenômenos luminosos sem considerar a natureza da luz. Então, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar espelho, lente, luneta, instrumentos, tá? A outra óptica, que é a óptica física, ela estuda fenômenos luminosos cuja aplicação depende das teorias relativas à natureza da luz, né? A gente sabe que o estudo da luz levou a uma interpretação dual. Durante um tempo relativamente grande, discutiu-se muito se a luz ela era onda ou se a luz era partícula. Hoje a gente tem uma interpretação onde leva as duas informações a uma única, onde nós dizemos que a luz tem comportamento dual. Ela é onda e partícula ao mesmo tempo, tá? Então, inicialmente, nós vamos estar estudando a parte geométrica. Embora existam estudos onde a gente possa estudar aquilo que a gente chama de polarização, difração, interferência, tá? Isso tudo pode ser estudado. O que é a luz, né? Denomina-se como? Como é que a gente determina? Para que é? Então é assim, denomina-se luz o agente físico responsável pelas sensações visuais. Então, como nós temos uma avaliação como o Enem, que é ligada ao cotidiano, ao nosso dia a dia, é muito interessante estarmos afirmando sempre para vocês essa ideia de que luz é sensação visual. Vocês estão me enxergando agora porque alguma coisa reflete no meu corpo, porque eu não sou fonte de luz primária, né? Eu tenho que refletir luz. Na natureza nós temos dois tipos de fonte, as primárias e secundárias. As primárias, elas possuem luz própria. Por exemplo, uma lâmpada acesa, o sol. E as secundárias, para que você observe, enxergue, ela tem que refletir luz e essa luz tem que chegar até o teu olho. Só que a luz, quando chega ao nosso olho, ela refrata, porque ela muda o meio de propagação. Então ela atravessa a sua córnea, o seu humor aquoso, o cristalino, que é uma lente que tem dentro do olho, o humor vítreo, e chega na retina. A sua retina faz a leitura através do nervo óptico. Então veja, nós precisamos entender que é a energia que se propaga através do espaço de ondas eletromagnéticas. Essa palavrinha mágica é ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda eletromagnética, ou seja, ela viaja até na ausência de matéria, ela viaja no vácuo. Geralmente, o estudo é representado através de gráficos que representam para a gente uma propagação fácil. Eu não vou desenhar ela como uma onda, a gente vai desenhar ela como um segmento de reta. A gente tenta representar isso com mais facilidade. Por exemplo, se a gente entendesse, né, que a luz emitida pela chama de uma vela, ela chega aos nossos olhos, sensibiliza alguém que fala aquilo é uma vela para a gente, tá? Como que a gente vai encontrar esses chamados raios de luz? Veja, é um absurdo falar um raio de luz, né? Mas a gente comumente diz, não é um raio, são vários raios que determinam aquilo que a gente chama de feixe. Aí como é que esses feixes aparecem para a gente? Bom, esses feixes eles aparecem para a gente de três formas. Ou eles convergem para um lugar, que é chamado convergente, ou eles divergem de um lugar, chamado divergente, ou ele é cônico, né, ou ele é cilíndrico, paralelo. Então são três formas. A mais fácil de trabalhar, né, é aquela ligada a uma coisa do cotidiano. Uma vela acesa,
A luz sai da vela e diverge. Então seria alguma coisa como um pincel, um feixe de luz, né, divergente. Mas a gente pode, através de espelhos, conseguir fazer com que um feixe viaje de forma que os feixes, esses raios que é representado por essas setas, fiquem paralelos. Tá? A gente consegue fazer isso. Então, como e quando isso pode acontecer? A primeira coisa, a gente tem que entender o que é um meio homogêneo, isotrópico e depois transparente. Por quê? Porque a gente diz que a luz viaja em linha reta em meios homogêneo, isotrópico e transparente. O que é o meio homogêneo? É aquele que apresenta todos os seus pontos as mesmas propriedades físicas. Em qualquer lugar dele, em todos os pontos, a propriedade física é a mesma. Ele não é mais refrigerante, menos refrigerante em lugar nenhum, é tudo igual. O que é isotrópico? Isotrópico é uma particularidade, né? Podemos considerar como meio isotrópico aquele em que a luz se propaga com as mesmas velocidades em todas as direções e sentidos. A gente fala direção e sentido. Nós vamos entender que a luz, ela carrega aquilo que a gente chama de propriedades. Uma delas é a reversibilidade. Então, se a luz dentro do meio viaja da esquerda para a direita, com a mesma velocidade que da direita para a esquerda, esse meio pode ser isotrópico. Não é que ele é, pode ser. Vamos diferenciar aquilo que é corpo luminoso e iluminado. Eu sou um corpo luminoso ou iluminado? Eu possuo luz ou eu estou refletindo a luz aqui, de onde eu estou gravando? Então vocês só me enxergam porque eu estou refletindo luz. Então, a gente tem que ligar isso que muitos livros chamam de fonte de luz primária e fonte de luz secundária. Vejam, senhores, o corpo luminoso ou fonte de luz primária é aquele que possui luz própria. Por exemplo, sol, uma vela. O corpo iluminado ou fonte de luz secundária. Veja, ambos são fontes de luz, só que um é fonte de luz primária e outro é fonte de luz secundária. A fonte de luz secundária é aquela fonte de luz que precisa de uma fonte de luz primária para ser observada, que é o caso do professor falando com vocês. Se não tivesse iluminação aqui, vocês não enxergariam, porque precisa de luz chegar no meu corpo, refletir, e nós vamos ver que essa reflexão chama difusa, para que chegue até o seu olho. Tem dois tipos de fonte de luz. As pequenininhas, chamadas pontuais, e aquelas maiores, chamadas de fontes extensas. Então, a fonte de luz pontual, lembra ponto, ela é bem pequenininha, tem dimensões desprezíveis. Essas fontes de luz pontuais, elas formam sombras nítidas. Já as fontes de luz extensas, é mais difícil formar uma sombra nítida, porque ela é grande, então parte dela ilumina o lugar que era para ser sombra, né? Então é mais complicado. É o que deve acontecer quando você está assistindo aula numa sala. Como numa sala de aula tem várias lâmpadas, a percepção de uma sombra é quase impossível, porque onde era para estar tendo uma sombra, não está, porque está sendo iluminada por outra lâmpada, né? São várias lâmpadas. O que é um meio transparente, o que é um meio translúcido e o que é um meio opaco? O meio que separa eu e vocês, ele é transparente. Permite que vocês me observem com nitidez. Então, translúcido você consegue ver com perfeição. Nós podemos dizer que os meios translúcidos é água em pequenas camadas, o ar, quando limpo, né? Porque se estiver cheio de poeira não vai dar. E o que é o translúcido? Translúcido, você sabe que tem alguma coisa do outro lado, mas não consegue ver com nitidez. Aquele box de banheiro jateado, né? E o que é o opaco? O opaco é aquele que não permite que a luz viaje através dele. Você não sabe. Então, se eu coloco a minha mão na frente, através da minha mão você não me enxerga. Então, a minha mão é o meio opaco. Então, estudar e interpretar
O tipo de meio é muito importante, porque para nós a luz só vai viajar em linha reta se o meio for transparente, se o meio for isotrópico e se o meio for homogêneo, tá? Qual é a velocidade que a luz viaja? Isso é muito importante, né? Será que a luz, ela viaja rápido? Você já tentou colocar um pente na frente? Você está lá na frente do espelho, no teu banheiro, coloca o pente em cima da pia e tenta pegar o pente mais rápido que a sua imagem? Será que você dá conta? Não vai dar conta, né? A luz, ela viaja numa velocidade tão grande que nós dizemos que ela é instantânea. Óbvio que não é instantânea, né? Óbvio que não é. A luz, ela tem uma velocidade no ar de alguma coisa por volta de 299 mil quilômetros por segundo. Só que fazer uma conta com 299 mil, vamos aproximar para 300 mil. Então, nós temos a velocidade da luz de 299.700 mil km por segundo, nós vamos aproximar para 300 mil para efeito de cálculo. Se formos escrever, né, no sistema internacional, o Sistema Internacional de Unidades diz que nós devemos escrever a velocidade em metros por segundo. É sabido por nós que quilômetro tem 1000 metros, né? Então seria 300 mil vezes 1000. Então dariam 300 milhões. Então a gente escreve 300 milhões em potência de 10, o 3 vezes 10 na oitava. Então, muito comum, é muito comum, né, provas falarem de ondas eletromagnéticas, porque a luz, nós já dissemos, é uma onda eletromagnética. É muito comum provas falarem de ondas eletromagnéticas e a pessoa fala, mas ele não falou a velocidade da onda eletromagnética. Um pulso de rádio, um pulso de TV, né? A luz é uma onda eletromagnética. A onda de rádio é uma onda eletromagnética. A onda de celular é uma onda eletromagnética. A diferença é que você não vê a onda de rádio e de celular passar. Você não chega lá numa chácara distante da cidade e olha para cima e fala, nossa, aqui não pega celular porque eu não estou vendo as ondas. Você não consegue ver, né? Elas são de mesma natureza, são ondas eletromagnéticas. Por isso que a ótica estuda a onda eletromagnética dentro do espectro visível, aqui a gente consegue ver. Então, para efeito de cálculo, nós estaremos aproximando a velocidade da luz para alguma coisa perto de 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, que é o 3 vezes 10 na oitava, que vocês tanto usam aqui. Okay? Quais são os princípios que a gente precisa para a óptica? Como eu disse para vocês, a óptica geométrica, ela vai se... Vamos falar, ela precisa de alguma coisa para se apoiar. Então a gente trabalha a luz viajando em linha reta. Então, propagação retilínea da luz. Qual a principal evidência de que a luz viaja em linha reta? A formação de sombras, né? Só existe a sombra porque um meio opaco obstruiu, não deixou a luz passar por ali. Formou-se sombra, que nós vamos discutir, porque cai muito tal do eclipse no Enem. Princípio da independência dos raios luminosos. Como assim, Fred, independência? Imagine numa sala dessa que eu tenho várias lâmpadas, se uma luz influenciasse, né? Se uma luz atrapalhasse a outra, nós teremos problemas. Então um feixe de luz, ele até cruza um com o outro. Naquele lugar ali que eles cruzaram, pode até ter uma interferência, mas depois cada um segue seu caminho como se um não existisse em função de outro. E o princípio chamado reversibilidade dos raios luminosos. Alguns autores, né, falam que a independência e a reversibilidade, elas são a mesma coisa, mas vamos deixar separado, né? O trajeto de um raio luminoso não se modifica quando permutado, quando um passa por dentro do outro. Então, eu olho no olho de uma pessoa, você olha no meu olho, eu olho no teu. O caminho percorrido pela luz para você me enxergar reflete no meu olho e vai para você me ver. Para eu ver o teu olho, reflete no teu olho e vem no meu olho para eu poder te ver. Então, esses feixes, esses raios luminosos, eles podem até passar um por dentro do outro, que ninguém influencia. Não há alteração. Então, nós chamamos e dizemos que ele é reversível.
O caminho de ida pode ser o mesmo caminho de volta. Então veja, o que a gente precisa? O mais importante, o mais usado de todos é que a luz viaja em linha reta. Daí o óptica geométrica, construir desenhos geométricos aproveitando esse segmento de reta que pode ser representado como o caminho percorrido pela luz. Um clássico exemplo disso, né, de muito tempo, que deu origem à máquina fotográfica, é a chamada câmara escura. O que é uma câmara escura? Como que ela se comporta? O que a gente precisa fazer? Imagine que você coloca um objeto luminoso, eu vou desenhar aqui para vocês, tá? E diante desse objeto luminoso, que está iluminado, ou é uma fonte de luz primária, ele pode ter a própria, ele pode produzir. Imagine uma chama queimando, né? Imagine um filamento de uma lâmpada que a corrente elétrica, quando passa por dentro do filamento, esquenta tanto o filamento que ele brilha, como uma brasa. Tá? Então ele pode ser fonte de luz primária, ele pode ter luz própria. Como ele pode estar refletindo a luz de alguém. Para ele estar refletindo a luz de alguém, ele tem que estar no lugar que está sendo iluminado, né? Você não vai tirar uma foto no escuro sem flash. Não vai sair nada. Então qual é o papel do flash? O papel do flash é fornecer a luz que vai refletir naquilo que você quer ver. Porque você só vai ver se ele refletir luz e essa luz chegar no teu olho. Então, a gente costuma escrever, né, que eu vou colocar de frente numa caixa de paredes opacas. Se é opaca, não vai ter interferência externa, né? Com uma face que tem um orifício voltada para aquilo que eu quero observar. Esse dispositivo é chamado câmara escura e demonstra a propagação retilínea da luz. Vou mostrar para vocês como é essa propagação, olha só. Então, isso aqui seria a caixa com as faces opacas, né? Não permite entrada de luz por aqui. Só passa a luz pelo buraquinho. Tá ok? Então, eu coloquei aqui uma vela, que é um objeto que se comporta por estar acesa com uma fonte de luz primária. Então, a luz, né, produzida vai refletir. Veja, o feixe que saiu da base passa pelo orifício e vai lá em cima. O que saiu lá de cima da chama passa pelo orifício e vai lá embaixo. Você percebeu que a imagem aparece de cabeça para baixo, né? Aqui, o objeto, aqui ele invertido. Nós chamamos isso de invertida. Imagem invertida eu coloco o objeto assim e a foto sai lá o dedo assim, invertido. Trocou a cabeça pelo pé. Não é a mesma coisa que revertida. De novo, invertida não é a mesma coisa que revertida. Invertida é de cabeça para baixo. Revertida é trocar a esquerda pela direita. Então, quando você se posiciona frontal ao espelho, né, e levanta uma mão, você tem que entender que a tua imagem dentro do espelho, ela troca a sua mão. Se você levanta a sua mão direita, parece que o espelho está levantando a mão esquerda. Isso é reverter. Tá ok? Aqui não é reverter. Aqui é inverter. Como que eu poderia operar geometricamente? É o nome, óptica geométrica. Este ângulo, né, o ângulo que existe para esse triângulo formado desde o objeto até o orifício, o ângulo formado nesse triângulo aqui na entrada tem que ser igual a esse ângulo. Por quê? Porque são os dois mesmos feixes. Logo, eu posso montar uma semelhança de triângulos que vocês tanto fazem na matemática, né? Então, eu posso sim falar que esse tamanho do objeto está para o tamanho da imagem. Como a distância do objeto até o orifício está para a distância do orifício até a imagem. Nós conseguimos escrever isso matematicamente. É por isso que acontece o chamado eclipse, porque a luz viaja em linha reta. Então a gente tem que discutir eclipse. Olha aí, o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho a Lua tampando o Sol. A Lua, ela é opaca. A luz não consegue atravessar a Lua. E ela pode, em determinado momento, em determinada fase, passar na frente do Sol. Veja, Sol é de dia. Qual é a Lua que está no céu durante o dia, né? É chamada Lua Nova. Então pode acontecer da Lua
chamada lua nova, passar na frente do Sol e atrapalhar que a luz proveniente do Sol chegue à Terra. Nós chamamos isso de eclipse solar. Sol, Terra e Lua. Veja, essa Lua está você está na Terra, olhando para a Lua. Que Lua é essa? Essa é a chamada Lua nova. Por quê? Porque se você olhar, não chega luz nessa parte da Terra. Aqui é noite, essa parte da Lua é noite. Enquanto essa parte da Lua, a parte da Terra aqui é noite. Essa parte da Terra é dia. Essa Lua está sendo iluminada deste lado iluminada. Desse lado não é iluminada. Então eu não estou vendo praticamente essa Lua. Ela não brilha que nem a Lua cheia. Por isso que ela é chamada Lua nova. E ela pode interceptar, ou seja, ela pode, como a luz viaja em linha reta, ela pode atrapalhar a luz proveniente do Sol e chegar na Terra. Então, em algum lugar na Terra, a luz não está chegando. É por isso, e por outros motivos, que o eclipse ele acontece durante um determinado tempo. Porque nós temos um movimento de rotação da Terra, nós temos um movimento da Lua, né? A Terra, além de estar girando em torno do seu eixo, ela gira em torno do Sol. Então, por isso que acontece durante um pequeno intervalo de tempo. Você não pode ficar esperando um eclipse solar, vai ficar o dia inteiro. Não, são alguns minutos. Veja, a propagação observada é a luz viaja em linha reta. É muito importante entendermos que só ocorre eclipse porque a luz viaja em linha reta. Veja essa foto. O que está acontecendo? A parte que você não está vendo, né? Não é que o Sol ficou desse jeito, é porque a Lua está exatamente aqui, tampando essa parte do Sol. Porque a Lua é um meio opaco e a luz viaja em linha reta. Agora, vejam só. O que pode acontecer? Pode acontecer também o tal do eclipse lunar. Quando que vai acontecer o eclipse lunar? Quando é que você vê a Lua inteirinha no céu? À noite. E que lua que é essa? Cheia. Então, olha só. O eclipse solar ocorre na lua nova. O eclipse lunar ocorre na lua cheia. E o que tem que acontecer? Por que a lua brilha? Por que a lua é chamada cheia? Porque o Sol está clareando a lua. Então, a luz proveniente do Sol reflete na superfície lunar. É por isso que a gente vê a lua inteira, chamada lua cheia. Mas o que pode acontecer? A Terra pode ficar no meio entre eles e atrapalhar a luz a chegar na Lua. Se a Terra ficar no caminho e atrapalhar a luz proveniente do Sol a chegar, pode acontecer da Lua ficar no escuro, total ou parcialmente. Quando ela passar dentro daquilo que a gente chama de cone de sombra, ela ficou no escuro. Mas pode acontecer dela passar na penumbra, então ela não vai ficar completamente tampada. Então, aqui mais um exemplo de propagação retilínea. Veja que a gente só consegue perceber isso porque a gente imagina que a luz viaja em linha reta. Como a Terra é muito maior que a Lua, né? É mais fácil de você ter um eclipse lunar total do que um eclipse solar. Aí é porque o tamanho desses elementos opacos. A fonte de luz primária é o Sol, né? Veja, aqui está mais ou menos em escala. A Lua é desse tamanho em relação à Terra. Só que é muito mais longe, tá? A gente aqui está para efeito de desenho. Mas se você for imaginar, essa distância daqui, ó, Terra-Sol, é alguma coisa por volta de 150 milhões de quilômetros. Já a distância Terra-Lua, alguma coisa por volta de 390 mil quilômetros. É muito, muito mais perto, tá? Por isso que o homem já foi aqui na Lua, que é perto, 390 mil quilômetros. Agora nós vamos em Marte, é muito mais longe. Aí, né, alguma coisa por volta de 70 milhões de quilômetros, muito mais longe. Olha a foto do eclipse lunar. Essa é uma foto do eclipse lunar. Que lua que é essa? Lua cheia. O que a Terra fez? Passou na frente da luz que chegava na Lua, para ela ser lua cheia. Atrapalhou a luz. Como ela é um meio opaco, a luz não atravessa. Tá?
Essa é uma foto do dia 21/2, tá? 2008. Aí, ó. Mas Fred, parece que o outro era agora é outra foto. É o que eu disse para vocês, não fica estático. Tem movimentos relativos, Lua, Terra. E esse movimento relativo vai fazer com que, ora, a sombra seja maior, ora seja menor. Tudo bem? Agora vamos entender por que, por exemplo, durante a lua cheia, fica quase que dia quando o céu está limpo, né? Qual é a lua que consegue clarear as nossas noites? Só a lua cheia. É por isso que tudo que você vê de folclore acontece à noite na lua cheia. Aconteceu na noite de lua nova, ninguém viu nada, não tem luz, tem que ser na lua cheia para a noite ficar parcialmente iluminada. Como é que a lua consegue iluminar a Terra se a lua não é fonte de luz primária? É porque justamente a luz proveniente do Sol reflete na lua. É como se a lua funcionasse como um imenso espelho. Ela não é um espelho, mas como ela é iluminada, e no caso da lua, a superfície lunar passa facinho dos 100 graus Celsius, quando iluminada, a face iluminada fica muito quente, né? Então ela consegue iluminar a Terra. Aqui nós temos exemplos de reflexão. A reflexão, ela é de duas formas. Tem aquela que a gente chama de difusa e aquela que a gente chama de especular, né? A especular é numa superfície polida, por exemplo, nós vamos discutir um espelho. A difusa é a que está acontecendo no meu corpo agora. Qualquer um está me vendo, quem está à esquerda, quem está à direita. O professor, quando está dando aula para você, você sentado na frente, o teu colega sentado lá atrás, um à esquerda, outro à direita. O professor, ele é visto por todos na sala, desde que não tenha um objeto opaco atrapalhando entre vocês. Mas se ele é visto por todos, é porque a reflexão que acontece no corpo dele faz-se de forma difusa, vai em todas as direções. Aqui nós temos um clássico. Essa reflexão que se faz nessa superfície aqui, né, ela vê os feixes que chegam paralelo, refletem de forma paralela. Essa reflexão é chamada regular, tá? Já uma reflexão difusa, não. Uma reflexão difusa, ela acontece, os feixes que chegam paralelos, eles não refletem paralelo, ou seja, eles vão para tudo quanto é lugar. A luz que chega no meu corpo não reflete como um espelho, reflete para frente, para trás, para o lado, para cima, isso é difusa. É o que faz você enxergar a lousa, é o que faz você enxergar um carro na rua, é uma reflexão difusa. Aqui nós temos exemplos para vocês. Eu desenho um feixe de cada cor para ficar fácil de você enxergar, tá? Então a reflexão difusa, veja, a gente precisa entender. Um corpo negro, se chegar a luz nele, ele absorve tudo e não reflete. Então, se eu estivesse usando uma camisa preta aqui, fisicamente você não estaria vendo a minha camisa, porque ela só absorve luz, ela não reflete. Então é importante entendermos que a reflexão difusa se faz em superfícies não polidas, desde que elas não sejam pretas. Se for preto, só absorve a luz, ok? Uma reflexão regular, veja que é diferente da reflexão difusa. Regular segue um padrão. Se esse feixe, esse feixe, esse feixe são paralelos, eles refletem paralelos. Ó, difusa, se chegaram todos, vai um para cada lado, tá? Como que a gente desenha isso aí? Desenha abordando aquilo que a gente chama de espelho. Os espelhos podem ser planos ou de superfícies curvas. Para o Enem, a superfície curva que cai chama esférico. Então são chamados espelhos esféricos, que quem explica para a gente é um cara chamado Gauss, tá? Se essa superfície é plana ou ela é curva, se for polida, ela vai ter uma reflexão regular. Ou seja, os feixes, né, eles vão refletir não de forma difusa. Olha só, eu coloquei uma camiseta na frente de um espelho e nessa camiseta está escrito física. Como é que você lê física? Não é invertido, é revertido. Olha lá, física, olha como é que você estaria lendo física no espelho. Reverteu, trocou a esquerda pela direita. Olha o cachorrinho.
ele encosta a pata direita dele. Mas lá dentro do espelho, olha a imagem lá, ó, parece que está encostando à esquerda. Isso é reverter, é trocar a esquerda pela direita. Superfícies esféricas. Qual é a diferença? Olha só, a superfície plana, a imagem é do mesmo tamanho. Um espelho plano no teu banheiro, se você tem 1,80 m, a tua imagem tem 1,80 m. Já nas superfícies esféricas, isso não se faz. Nas superfícies esféricas, a imagem pode ser maior, pode ser menor, pode até ser do mesmo tamanho. Tá? Mas não vale dizer que é uma imagem do mesmo tamanho sempre. Então, no espelho plano, lá do teu banheiro, a única coisa que aconteceria com a imagem, trocaria a esquerda pela direita. Já no espelho esférico, vai depender. Uma colher é um espelho esférico, só que ela é um espelho esférico o quê? Côncavo ou convexo? Depende o lado da colher. A parte de dentro da colher, a gente chama de côncavo, assim é côncavo. Então, se você pegar a parte de dentro da colher, é uma superfície côncava. Se você pegar a parte de fora da colher, a superfície é convexa. Essa parte aqui de fora da colher, convexa, a parte de dentro, côncava. A gente mostra isso para vocês numa aula específica de espelhos esféricos. Tudo bem? Já aguarda que esse espelho não fornece as imagens como um espelho plano. O espelho plano, a imagem é do mesmo tamanho, só troca a esquerda pela direita. Veja, uma coisa importante que os espelhos podem ter, esse objeto a gente chama de objeto real. A imagem dele está dentro do espelho. Tudo que está dentro do espelho nós chamamos de virtual. No caso dos espelhos esféricos, eles podem ter imagens reais. Isso já diferencia. Tem imagem virtual, mas eles podem ter imagens reais também. Como que é a cor de um objeto na reflexão? Veja, a camisa que eu estou usando é azul, com algumas listas. Por que que ela é azul? Porque aqui no estúdio, a lâmpada possui todas as cores. A gente diz que a lâmpada é branca. Então, na verdade, a luz branca, ela é a mistura de todas as cores que você observa, por exemplo, no arco-íris, tá? A luz branca, luz emitida por sol ou uma lâmpada incandescente, é constituída por uma infinidade de luzes que a gente chama de monocromáticas. Mono é que seria só de uma cor, né? Que podem ser divididas, e você sabe, em 7 cores. São as chamadas as cores principais, que você sabe que é o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Quando a gente mistura todas essas cores, é o que nós chamamos de branco. E a mistura dessas cores geram as outras cores que você conhece. Vejam esse quadro. Aqui, no desenho dessa lousa, teve uma questão no Enem, que falava exatamente da magenta, tá? Fred, o que é essa tal de magenta? Bom, primeiro eu vou falar aqui para vocês de ciano. O que é o ciano? O ciano é a mistura da cor verde com azul. Nós chamamos isso de ciano. O que é a magenta? A magenta é a mistura do vermelho com azul. Tá? Foi do Enem já essa questão. E o que é amarelo? A amarela é a mistura do vermelho com verde. Então veja, nós temos 3 cores que a gente chama de primária. Os primários são vermelho, verde e azul. Chegou vermelho, verde e azul num corpo ciano. Vai refletir verde e azul. Porque o ciano, ele é composto pelo verde e pelo azul. Chegou verde, vermelho e azul naquilo que a gente chama de magenta. Vai refletir vermelho e azul. O verde não reflete, é absorvido. Chegou azul, vermelho e verde naquilo que a gente chama de amarelo. Reflete vermelho e verde. Vamos entender isso aqui. Fácil. Eu tenho magenta e ciano. Magenta e ciano
O que tem em comum nos dois? O azul. Então, se chegar todas as cores numa mistura de magenta e ciano, só reflete o azul. Se eu misturar amarelo com magenta, que cor que reflete no amarelo e no magenta? Que cor reflete no magenta e no amarelo? Somente o vermelho. É muito importante. Não é comum no Brasil a gente falar disso, embora o Enem tenha cobrado. Então, você tem que saber que ciano é verde e azul. Você tem que saber que magenta é vermelho e azul. E você tem que saber que amarelo é verde e vermelho. O que aconteceria se eu misturasse o ciano com o amarelo? Que cor que reflete tanto no ciano como no amarelo? O verde, ó. É o verde que reflete. Então, se eu misturar esses dois caras e chegar verde, azul e vermelho, o azul e o vermelho vão ser absorvidos e o verde vai ser refletido. Eu parei para explicar isso para vocês porque a gente acredita que possa aparecer novamente no Enem, mesmo porque já caiu tem algum tempo. A lei da reflexão continua valendo, seja a superfície curva ou não. A lei da reflexão diz: se um feixe luminoso chegar formando o ângulo I, ele deve refletir formando o mesmo ângulo. Então, o ângulo de incidência e reflexão são iguais. É por isso que a gente consegue fazer aquela brincadeira de jogar luz numa pessoa. Né? Quem que nunca jogou, refletiu luz do sol no olho de uma pessoa para atrapalhar a pessoa? A gente consegue fazer isso graças às leis da reflexão. Vou fazer com vocês exercício para a gente poder assimilar isso aí. O primeiro deles, né, fala de eclipse, que a gente já discutiu hoje. Durante algum tempo acreditou-se que o eclipse solar representava a ira dos deuses sobre a humanidade. Vai ser assim que vai aparecer para vocês no Enem. O Enem tem o papel de contar para você uma historinha antes. Hoje sabe-se que esse eclipse é um fenômeno natural, no qual a Lua encobre alguns raios provenientes do Sol, causando uma sombra. Acabei de explicar para vocês, né? Aí vem. Sobre o eclipse solar e a propagação da luz, analise as assertivas abaixo. Então, a Lua precisa estar na fase cheia para absorver alguns. É na fase da Lua cheia que tem eclipse solar? Eu disse para vocês que o eclipse solar ocorre em que lua? É a nova. Eclipse solar é de dia é lua nova. A posição dos astros, eclipse solar é Sol, Lua, Terra. Sim, a Lua tem que atrapalhar aquilo que está vindo do Sol para a Terra, isso é verdade. O princípio de propagação retilínea da luz explica o fenômeno de sombra feito da Lua sobre a Terra. Também, é verdade. Isso é verdade. Se não fosse a Lua estar entre o Sol e a Terra, quem é que estaria atrapalhando a luz chegar na Terra? É porque a luz viaja em linha reta. O eclipse solar demonstra a face circular da Terra sobre a Lua. É da Terra sobre a Lua ou é da Lua sobre a Terra? É a Lua sobre a Terra, né? A gente aqui, eu pego e faço os desenhos para justificar os dois itens falsos, né? Olha só, Sol, Lua, Terra. Quem é que projeta a sombra é a Lua na Terra. Né? O primeiro item, né? Como vemos pela figura abaixo, o eclipse solar só pode acontecer na fase da Lua nova. Então, os dois itens falsos, né? Primeiro, porque você tem que saber, tem, né? Mais ou menos, você tem. Eclipse solar, Lua nova. Eclipse solar, Lua nova. Eclipse lunar. Aí, qual é a Lua? Cheia. Então, para alguém tampar a Lua cheia, tem que estar na Lua cheia. Então, só tem eclipse lunar na Lua cheia. Só tem eclipse solar na Lua nova. Aqui, um clássico, né? Um homem, o desenho de um pequeno boneco, levantando a mão direita para um espelho plano. Qual é a característica da imagem que ele vai ter? A imagem é dentro do espelho, ela é virtual, ela é do mesmo tamanho, só que ela troca a esquerda pela direita, tá? Então vejam, a imagem acima de um espelho plano que possui as seguintes características: ela é do mesmo tamanho, ela é virtual e direita. Virtual e direita. Virtual porque está dentro do espelho. Direita porque não fica de cabeça para baixo. Eu poderia ter colocado aqui revertida, porque reverte a esquerda com a direita. Tudo bem? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Um abraço.